Preciso te contar também sobre a chance de a Crefisa, através de José Roberto Lamacchia, entrar na parada para comprar o Cruz Maltino, caso a 777 de fato saia. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre aquilo que quiserem, combinado? Já o Vasco tem seu pior início de campeonato brasileiro desde 1970. Na oportunidade, 5 jogos e 5 derrotas no Robertão. Na atual edição do campeonato, 4 derrotas em 5 jogos. Infelizmente, estou para te dizer que o Vasco hoje é sério candidato ao rebaixamento. Derrota nesse final de semana por 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, com participação decisiva do Hugo Moura, que vai custar 2 milhões de euros ao Vasco, pertencia ao Atlético, foi expulso com 16 minutos de jogo. Para completar o giro de notícias, um bastidor interessante / complicado para o Vasco. Hugo Moura, atleta que pertencia ao Atlético, foi emprestado para o Vasco e completou nesse domingo seu 4º jogo com a camisa Cruz Maltina. O contrato de empréstimo previa a obrigação da compra caso ele fizesse 4 jogos. E foi justamente nesse 4º jogo que ele acabou sendo expulso contra o Atlético Paranaense, deixando o Vasco na mão. O Vasco perdeu por 1-0. E agora o Vasco vai precisar pagar cerca de 10 milhões e 600 mil reais ao Atlético Paranaense. Para piorar o cenário, metade dessa grana fica para o Flamengo, que era dono de 50% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, e a possibilidade dele adquirir a SAF do Vasco, que hoje pertence a 777. Antes de gravar esse vídeo, uma pessoa que conhece bastante dos bastidores do Vasco me procurou para contar que o Lamacchia está observando com muita atenção tudo o que está acontecendo entre 777 e Vasco. As dificuldades financeiras da empresa norte-americana, que foi recentemente acusada de fraudar 1 bilhão e 700 milhões de reais de um empréstimo. Ela apresentou garantias bancárias que não existiam para esse banco, que está cobrando na justiça norte-americana o ressarcimento. Para piorar, a 777 tem até 30 de setembro para aportar 270 milhões de reais nos cofres do Vasco, sob o risco de perder a SAF do clube. E é nesse contexto que o Lamacchia, velho aliado do Pedrinho, presidente, essa amizade começou antes mesmo de o Pedrinho se tornar presidente. Você vai lembrar que existiram vídeos dos dois em que o Lamacchia se declara apoiando o Pedrinho e prometendo ajuda para o Vasco. Essa pessoa com quem conversei antes de gravar o vídeo, ela assegurou que se o Vasco precisar de um investidor, o Lamacchia pode ser uma solução. Lamacchia que já se comprometeu a comprar os naming rights de São Januário, naquela grande reforma pela qual vai passar o estádio Cruz Maltino num futuro não tão distante. Não quero passar impressões ou expectativas falsas para o torcedor do clube, mas posso assegurar que existe uma conversa, existe um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho para que o Lamacchia possa ser o investidor da SAF do clube se a 777 de fato for embora. Ah, Nicola, mas será que o Lamacchia tem dinheiro? Sim, tem dinheiro de sobra. Ele e a Leila Pereira têm um patrimônio estimado em 8 bilhões de reais, que fazem do casal um dos mais ricos em território brasileiro. Você gostaria dessa mudança? Sai 777, entra José Roberto Lamacchia. Só para quem não associou o nome à pessoa, o Lamacchia é marido da Leila Pereira, ambos são donos da Faculdade das Américas, da Crefisa, entre várias outras empresas. Ah, só mais um detalhe importante, Lamacchia é palmeirense fanático. Leila Pereira era vascaína na infância e adolescência, até que se encontrou, conheceu o Lamacchia e acabou adquirindo carinho pelo Palmeiras. Hoje a presidente do Palmeiras, hoje o Palmeiras tem como presidente alguém que é Cruz Maltina desde a infância. Quer saber se o Pesolano está fechado com o Vasco? Na semana passada, na quinta-feira ou na sexta, não lembro bem a data, eu conversei com uma pessoa, não posso falar, né? Quase que eu falei, mas não vou falar. Com uma pessoa do Vasco. E o que a pessoa falou: Pesolano quer encaminhar classificação no Valladolid para a primeira divisão e pode chegar ao Vasco até a próxima semana. O escolhido Paulo Pesolano é um nome que o Vasco trabalha para ser o novo comandante da equipe. Primeira postagem era do Net Vasco, segunda do estagiário do Vasco. Pesolano vai aguardar classificação do Valladolid para a primeira divisão e deve chegar ao Vasco até a próxima semana. Tem muita gente afirmando que o Pesolano é o nome número 1. Mandar mensagem para essa minha fonte, que na semana passada, eu vou até ler o que a pessoa escreveu, quer ver?
Na semana passada, a pessoa afirmou que não havia mais negociação com o Carille, tá? Até porque o Carille decidiu ficar e conseguiu aumento no Santos, que o Léo Condé nunca esteve na mira, assim como o Pepa também nunca foi conversado. Boa noite. Tudo em ordem por aí? Pesolano mais perto? Mandar mensagem também para uma pessoa do Valladolid. Nicola, tem contato no Valladolid? Tenho. O Bruno Maziotti, que já foi o chefe de saúde do Corinthians, da seleção brasileira, hoje trabalha no Valladolid. Bruno, boa noite. Tudo em ordem por aí? Estão afirmando que o Pesolano no fim da segunda divisão. Deixa eu dar uma olhada como é que se saiu o Valladolid nesse final de semana, né? O Valladolid era o vice-líder do campeonato espanhol da segunda divisão. O primeiro e o segundo sobem direto, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto disputam um playoff por mais uma vaga. O Valladolid ganhou no final de semana, dia 4/5, no sábado, do Mirandés, 1-0. Se manteve na segunda colocação do campeonato espanhol. Tá? Vamos ver se abriu vantagem. Leganés é líder 67, Valladolid é vice-líder 67, Eibar 64, Espanhol 61, Real Oviedo 58 e Racing Santander 58. 3 pontos de vantagem para o terceiro e 6 pontos de vantagem para o quarto. Se o Valladolid vence e o Eibar não vence, a coisa dá uma bela engrenada, né? A gente está na 38ª rodada, foi disputada nesse final de semana, restam 4. São 42, tá? Então o time do Ronaldo Fenômeno está perto do acesso. Próximos jogos do Valladolid. Espanhol em casa. Jogo bom, hein? Jogo do Valladolid segundo contra o quarto colocado. Jogo fundamental. Se o Valladolid vence, ele abre 9 pontos para o Espanhol e o Espanhol já era. Deixa eu ver contra quem joga o Eibar. O Eibar joga contra o Levante. O Levante está... Cadê o Levante? Está em 10º. É o jogo na casa do Levante. E o Leganés, que é o líder do campeonato, joga contra o Albacete fora. Cadê o Albacete? O Albacete é o 15º colocado. Próxima rodada super importante para a definição dos classificados. Mandei mensagem aqui para uma fonte minha no Vasco, assim que ela responder, já trago atualizações também sobre o tema, tá? Se a Crefisa pode comprar o Vasco. Eu fui bem cauteloso com a informação que eu recebi. A informação que eu recebi é de que existe a chance disso acontecer. Eu fui checar com 2, 3 pessoas, as pessoas se mostraram bem evasivas. Então eu só coloquei como uma alternativa que está sendo debatida de forma bem embrionária, tá? Thiago Fernandes, boa noite, Nicola, gente boa. Você acredita na saída da 777 do Vasco? Thiago, eu acho que nem o Pedrinho sabe como é que essa história vai terminar. Talvez só o Josh Vander tenha noção de se ele vai ter ou não capacidade para fazer o aporte de 270 milhões de reais. Na semana passada, ou retrasada, rolou uma feira de casas de apostas esportivas, né? E eu estava lá, e aí eu encontrei uma pessoa que trabalha para a 777. Eu falei, vocês vão sair do Vasco, né? Daí vamos ver. Não. Eu falei, claro que vão. Como é que vocês vão fazer um aporte de 270 milhões de reais com toda a dificuldade que vocês estão passando? Aí a pessoa falou assim, se não fizer o aporte, todo o dinheiro investido vai para o saco. Eu falei, mas vocês investiram 310 milhões, como é que agora vocês vão ter 270 para dar de uma vez só? Ele falou, não, a gente investiu quase 500 milhões, porque teve salários, teve tudo, não é? 310 foi o que foi aportado, mas todo o restante é responsabilidade do Vasco. Aí eu argumentei, mas e a quantidade de dinheiro que entrou com venda de atletas? Aí a pessoa falou, faz parte do... Mas o que ela quis dizer é que a 777 vai fazer o aporte até 30 de setembro para não perder a SAF de graça. Para ela seria mais negócio, se não fosse fazer o aporte, tentar encontrar um comprador por agora. No vídeo da tarde dessa segunda-feira eu contei que José Roberto Lamáquia, o dono da Crefisa, ao lado da esposa dele, a Leila Pereira, observa com atenção essa situação envolvendo 777 e Vasco. E aí, só para completar essa confusão toda, Thiago, a 777 acaba de ser acusada de fraude bilionária. Ela teria pego emprestado em um banco na Inglaterra
1 bilhão e 700 milhões de reais, apresentando garantias bancárias que não são dela, ou que não existiam. Isso, inclusive, já rendeu um processo contra a 777 nos Estados Unidos. Enfim, é o caos total da 777 que está atrasando salários, enfim. E eu mandei mensagem sobre o Pesolano, informação importante sobre o Pesolano. Falei assim, estamos especulando aqui no Brasil que o Pesolano pode ir para o Vasco no fim da segunda divisão. Ele tem contrato renovado automaticamente ao fim da segunda divisão, em caso de acesso. E é a pessoa... O Bruno Maziotti, que é o CEO do Valladolid. O Bruno escreveu o seguinte: do Pesolano tem contrato renovado automaticamente ao fim da segunda divisão em caso de acesso. E aí ele completou ainda: você acha que o Vasco vai esperar um mês para ter um treinador? Não faz muito sentido mesmo, né? Não faz muito sentido. Só uma informação importante, tá? O Paulo Pesolano, para deixar o clube, precisa pagar todo o restante do contrato. Então, ele decide trocar o Valladolid pelo Vasco. Tá bom. Ele paga até o fim do contrato. E há uma previsão de que se o Valladolid subir, o contrato é renovado automaticamente, tá? Nicola, quem vai comandar o Vasco? Plano 1, 2 e 3. Então, eu tinha contado para vocês, até fui resgatar agora uma conversa que eu tive com uma pessoa do Vasco da semana passada, ela descartando o Léo Condé do Vitória e o Pepa, que já havia trabalhado com o Pedro Martins no Cruzeiro. Carille também foi descartado, houve uma consulta, o Carille decidiu que vai renovar o contrato com o Santos, com direito ao aumento salarial e continua, tá? Vocês estão falando de Paulo Pesolano. O Bruno Maziotti, que é o chefão lá do Valladolid, está dizendo que não acredita nessa possibilidade, até porque subindo ele tem a renovação do contrato automática. Deixa eu ver qual que é a multa. Pera aí. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas, traga pelo jornalista Jorge Nicola, sempre trazendo informações pra gente em primeira mão do Vasco da Gama. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal caso não for inscrito e ative o sininho de notificação para não estar perdendo nada, mas não perder os próximos vídeos. Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço aí no teu coração. Até lá. Tchau, tchau.